Amém. Graça e paz. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, 10 de outubro. E quero lembrar os irmãos que na próxima quinta-feira será os Passos de Fé. Então, os irmãos que estão fazendo o passo de fé, os que irão fazer ainda, não esqueçam as suas 7 quintas-feiras, né, que demonstra a fé em busca de Deus para solucionar os seus problemas, né? Em vez de buscar a solução dos seus problemas em outras fontes, nós temos a oportunidade de buscar em Deus mesmo o suprimento das nossas necessidades, né? Então, quarta-feira, quinta-feira, digo, não esqueça, 7 quintas-feiras seguidas, ininterruptas, consecutivas. Se você falhar uma quinta, tem que começar tudo de novo, zero, né? Para não quebrar o princípio, para que Deus possa responder a sua petição. Então, hoje, vamos ler Atos, livro de Atos, capítulo 28. Atos 28. A partir do verso 1, que diz o seguinte: todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos ler, né? Atos 28. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto que, como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora do fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém. Então, vamos refletir um pouco sobre a presença do apóstolo Paulo na ilha de Malta. Em primeiro lugar, isso aqui, uma ilha, né? Todos sabem o que é uma ilha? Eu acho que todos sabem, né? É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Ou seja, é um mundo particular, né? Essa ilha aqui não diz qual é o tamanho dela, mas acredito que não era tão grande. A ilha de Malta existe até hoje. Então, eu posso imaginar que essa ilha de Malta, aonde o apóstolo Paulo chegou, era um mundo em particular. Representava assim, havia uma comunidade de pessoas ali, havia pessoas vivendo ali. Não sabemos o tipo de civilização que era, mas eu quero mostrar o seguinte, por isso que eu intitulei o tema da minha mensagem assim: a fidelidade das promessas de Deus. E aí naquela ilha onde havia pessoas, havia problemas também, havia perigos, como nós podemos considerar o Brasil uma ilha, né? Podemos considerar o Acre uma ilha, podemos considerar Rio Branco uma ilha, e podemos considerar o Calafate uma ilha, né? Uma comunidade fechada, que tem os seus problemas, e que Deus sabe quais são os problemas, e que o Evangelho chega nesse lugar para resolver esses problemas. Então, eu quero focar um pouco nessa questão dessa víbora, né? O apóstolo Paulo,
havia naufragado junto com seus companheiros. Capítulo 27 narra todos os detalhes da travessia do mar, até chegar a essa ilha, porque o navio naufragou, e naturalmente eles chegaram a essa ilha molhados, com frio, porque a água era gelada. Diz aqui havia chuva e frio, e por isso os bárbaros, interessante que a palavra bárbaros aqui é que está no original, né? Bárbaros é uma palavra grega, está no original, bárbaros, a transliteração é bárbaro mesmo. Os bárbaros, eu diria assim, os nativos, né? Os moradores locais, eles fizeram uma grande fogueira, diz assim, usaram de grande humanidade para com eles. Então, essas pessoas que habitavam nessa ilha de Malta, não era gente de índole ruim, né? Porque ao receber aqueles náufragos, eles usaram de grande humanidade, quer dizer, ajudaram, foram bondosos, fizeram uma grande fogueira, né? Por causa do frio e da chuva, que chovia também. E o apóstolo Paulo, naquele seu desejo de ajudar na alimentação daquela fogueira do fogo, ele ajuntou alguns gravetos, né? Ele ajuntou alguns gravetos para colocar no fogo para alimentar a fogueira. E quando ele assim fazendo, uma víbora mordeu a mão de Paulo. Alguns dizem assim, picou, né? Mas eu prefiro chamar mordeu mesmo, porque a víbora tem boca, né? Então ela mordeu a mão de Paulo. E aí, ela ficou pendurada na mão de Paulo. E os nativos viram. Aí eu quero dizer o que é uma víbora, né? Nós aqui no nosso linguajar, pelo menos aqui, acriano, até brasileiro, nós não usamos normalmente a palavra víbora no sentido correto. Porque para nós, víbora é aquele calanguinho que anda pelas paredes aí, né? Mas uma víbora, existe inclusive uma víbora famosa que é chamada a víbora do Gabão, talvez seja a cobra mais venenosa do mundo. Então uma víbora é uma cobra extremamente venenosa, talvez a mais venenosa do mundo. Uma víbora é uma cobra, né? É uma cobra. Então por que a palavra de Deus registra esse incidente com essa víbora que acometeu a mão de Paulo ao chegar a ele ali na ilha de Malta? Naturalmente o apóstolo Paulo, ele era um mensageiro do evangelho, né? Esse texto que eu estou considerando aqui, ele tem um paralelo com Marcos, a grande comissão de Marcos em 16, a partir do verso 15. Então Jesus disse assim: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E o apóstolo Paulo, mesmo contra a sua vontade, aqui são chamados missionários involuntários, porque ele foi levado preso de Jerusalém, porque como bom judeu, Paulo queria ficar em Jerusalém, né? Havia uma atração irresistível de Jerusalém sobre o judeu. O judeu queria estar em Jerusalém, e Paulo foi preso em Jerusalém, e foi levado preso de Jerusalém para Cesareia, e de Cesareia foi levado de navio para Roma. E nessa travessia, é Deus que está levando ele, embora talvez ele nem saiba, né? Mas ele vai como mensageiro do evangelho, ele vai levar a mensagem. O objetivo de Deus é que o evangelho chegue a todas as comunidades, a todas as ilhas, a todos os continentes, porque o evangelho é bênção, o evangelho chega para resolver os problemas, não só espirituais, mas também materiais. E aí, irmão, eu quero fazer assim não vai dar tempo, mas eu vou fazer uma consideração sobre a questão da víbora, que é da família da serpente, né? O que a Bíblia fala sobre serpente? Tem muita coisa. Serpente é cobra, né? A gente conhece a região como cobra, mas tecnicamente é serpente. Em Gênesis capítulo 3, verso 1, diz que a serpente era mais astuta das alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Porque Deus lá no princípio, ele criou animais selvagens e animais domésticos, tá? Então, os animais selvagens eram para viver na selva, e os animais domésticos eram para os seres humanos criarem, né, cuidarem. Então, quando diz que a serpente era mais astuta das alimárias do campo, é porque a serpente não era um animal doméstico, a serpente era um animal selvagem.
E aí até fica assim, pasmo, quando eu vejo hoje pessoas criando serpente como animal de estimação. A gente vê como o mundo que jaz no maligno, o mundo que jaz na completa ignorância sobre os princípios de Deus, né? Eles querem criar como animal de estimação serpente. De vez em quando a gente vê os acidentes acontecendo sobre isso. Tem gente que já tentou criar leão, lobo, e quando o animal cresce, lá dentro dele tem um fator predador, né? Então, mas Deus colocou para criar como animal de estimação gato, cachorro. Aí vem esses animais, né? O gado, né? O boi, a vaca, o carneiro, a ovelha. Isso aí são animais que o ser humano tem que cuidar, mas não animal selvagem. Então, a serpente, Deus criou para ser um animal selvagem. Tem várias considerações que podemos fazer aqui sobre isso, mas eu vou avançar. Quando nós chegamos nos evangelhos, em Mateus capítulo 3, verso 7, João Batista, que está pregando o evangelho como precursor do Messias, às margens do Rio Jordão, que ele vê os fariseus vindo para ouvir a sua pregação, João Batista diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ilha vindoura? Quem vos ensinou a fugir da ilha que está para vir? Aí a gente fica perguntando, por que João Batista chamou os fariseus de raça de víboras? É a mesma víbora, a palavrinha é a mesma que está lá em Atos 28, né? É claro que há um sentido espiritual, né? A questão da serpente e da víbora está ligada no mundo espiritual com o mundo espiritual das trevas, né? E aí quando nós chegamos em Mateus 23, verso 33, Jesus mesmo diz para os escribas e fariseus, ele diz assim: serpentes, raça de víboras, ele une as duas palavrinhas, né? Serpentes, office, é que daí que vem ofídio, né? Serpentes, raça de víboras, se referindo aos escribas e fariseus, a liderança religiosa de Israel. Ou seja, além do sentido literal do animal, da cobra, da serpente, né, da víbora que está aí mencionada, existe um profundo significado espiritual na figura da serpente, da víbora, da cobra, que a Bíblia registra. E aí, quando nós vamos lá para Apocalipse, aí eu quero ler diretamente com os irmãos. Apocalipse capítulo 20, uma aplicação espiritual dessa questão da cobra, né? Olha só, irmãos, Apocalipse capítulo 20, verso 1: vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, olha, que é lá do paraíso, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, a serpente, agora o Apocalipse está revelando claramente, né, que a antiga serpente lá do paraíso é o diabo e Satanás, e também é um dragão. Agora veja no verso 10 de Apocalipse 20, verso 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, irmãos, quando eu vejo, por exemplo, o apóstolo Paulo com aquela víbora pendendo da sua mão, a Bíblia diz que ele lança a víbora no fogo, naquela grande fogueira, e aquele irmão é morto ali dentro daquela fogueira. Aquilo é uma mensagem espiritual, mostrando o fim de Satanás, que está aqui registrado em Apocalipse capítulo 20, porque Satanás também, aquela antiga serpente, ele será lançado no lago de fogo. Portanto, aquela fogueira na ilha de Malta é um protótipo, uma representação espiritual do inferno. E aquela víbora que mordeu a mão de Paulo é um protótipo, uma figura espiritual do diabo e dos demônios, né? Que também serão lançados no lago de fogo. Ou seja, a essência do evangelho, que não pode ser perdida, é que
um grave perigo circunda a raça humana, que é o perigo de sofrer o mesmo destino daquela víbora, ser lançada naquela fogueira e no final ser lançado no lago de fogo. Em Mateus 25, Jesus diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pessoas serão lançadas naquele lago de fogo junto com aquela víbora. Esse é o sentido espiritual, que podemos explorar aqui a saciedade, né? Mas vamos nos ater ao sentido literal, físico. No mundo em que nós vivemos tem muitos perigos. Tem perigos visíveis e invisíveis, né? E os seres humanos geralmente, eles não percebem, não veem, são desatentos, mas só Deus vê algumas coisas que Ele nos revela. Então, aquela ilha chamada Ilha de Malta, tinha alguns perigos nela. Um dos perigos era a presença dessa cobra, né, chamada aqui de víbora, uma víbora venenosa. Os nativos, eles conheciam aquela serpente, né, porque diz aí, vou voltar lá para Atos 28, diz aqui, verso 6, eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Os nativos bárbaros conheciam aquela víbora e eles sabiam o efeito letal da sua peçonha, do seu veneno, e sabiam que qualquer ser humano que fosse mordido por uma cobra daquela, ele começaria a inchar e cairia morto a qualquer momento. Uma cobra muito famosa é a mamba negra, que tem na África, né? E aí tem tantas cobras aí perigosas que as pessoas que são mordidas, não sei porque botaram picadas, mas é mordidas, inoculam o veneno na pessoa, algumas morrem logo alguns minutos depois, ou segundos até. Ou seja, irmão, a cobra é um perigo. Aliás, eu fico pensando na cobra o seguinte, a cobra, até onde eu sei, é o único animal que tem veneno no seu corpo para inocular na sua presa. O ser humano, às vezes, se torna presa dela, né? Não tem nenhum outro animal. Eu tenho até visto que alguns dizem assim, mas os dragões de Komodo, aqueles répteis imensos, a boca dele é tão cheia de bactérias, que se ele morder alguém, a saliva do dragão de Komodo é capaz de matar por infecção. Mas é só por causa dessa questão da boca dele, ele come carniça, come todo tipo de coisa impura, né? Mas ter veneno no corpo, especificamente para inocular na sua vida, é só a cobra. Eu acredito que são só as cobras pequenas, porque as cobras grandes são chamadas de constrictoras. Elas não matam por envenenamento, mas por constricção, que é assim enrolando na presa e apertando até sufocar, e depois engole. Aí por conta disso, eu não sei por que carga d'água, eu não procurei, mas eu estava hoje olhando um vídeo, aí de repente apareceu lá, a ilha mais perigosa do mundo. Aí olha assim, a ilha mais perigosa do mundo, vamos dar uma olhada aqui. Aí o autor começa a dizer, olha, a ilha mais perigosa do mundo é chamada a Ilha da Queimada Grande, 35 quilômetros do interior de São Paulo. É também chamada a Ilha das Cobras. Ele conta toda a história lá dessa ilha. Eu já tinha ouvido falar da Ilha das Cobras, né? Aí ele diz assim, essa ilha é considerada a ilha mais perigosa do mundo. A quantidade de cobras venenosíssimas que tem lá são 5 cobras por metro quadrado. Assim, é proibido o ser humano entrar lá. Só a marinha que de vez em quando fazer alguma inspeção lá em alguma coisa. Eles dizem até que tem um tesouro pirata escondido lá, que foi por isso que colocaram essas cobras lá, os piratas, para ninguém ir lá pegar o tesouro deles. Aí eu fiquei pensando num ser humano, irmãos, na Ilha das Cobras. Diante da maldade do ser humano, da crueldade do ser humano contra o seu semelhante, eu não admiro se colocarem pessoas lá para viver naquela ilha de cobra. A pessoa não vai demorar muito, né? E aí depois o cara diz assim, mas depois ouvi falar que na China existe uma outra ilha semelhante a essa Ilha das Cobras, cheio de cobras também.
Nós estamos no mundo assim. Então eu fico imaginando que nessa ilha de Malta, um dos perigos dessa ilha era essa cobra, chamada aqui de víbora. Era letal, né? Quantas cobras dessas tinha daquela ilha? Eu não sei, porque elas se multiplicam rapidamente, né? Elas vão se reproduzindo. Mas era um dos perigos da ilha. Aí eu fico, só que tem uma coisa, aí por isso que eu disse, olha, a fidelidade das promessas de Deus. Em Marcos 16, na grande comissão de Marcos, Jesus diz assim: estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, diz assim, pegarão em serpentes. A gente às vezes não leva a sério, a gente passa por cima, nem presta atenção, né? Mas peraí, mas Jesus estava falando sério mesmo quando ele falou isso? Pegarão em serpentes. Aí por conta disso eu tenho visto, às vezes eu vejo algum vídeo, não sei se foi na África ou se foi no Brasil, tinha até pastor segurando uma cobra lá no culto e colocava como teste de fé para os irmãos pegar naquela cobra. Às vezes eu vejo pessoas com cobra enrolada no pescoço, brincando com cobra. Mas alguns, por causa dessa expressão que Jesus disse, olha, pegarão em serpentes. Eles ficam manipulando cobras, ou no culto, coisa semelhante. Agora, observe o seguinte, irmãos, que Jesus não mandou as pessoas saírem pegando em cobra por aí. Ele disse assim, olha, pegarão em cobras, mas essa cobra aqui que o apóstolo Paulo pegou, não foi ele que quis pegar nela. Na verdade, ela foi que pegou nele. Ele pegou nela acidentalmente. O apóstolo Paulo foi pegar uns gravetos de lenha para colocar na fogueira e sem querer ele pegou naquela cobra. E foi ela que reagiu e mordeu na mão de Paulo, ficou pendurado na mão de Paulo. Então, aí as pessoas que querem pegar em cobra como um teste de fé, para mostrar que tem fé, como Jesus mandou, estão equivocadas. Eu sempre digo, esbarra sempre no erro da interpretação da Bíblia. Então, o sentido aqui Paulo não foi se exibir para pegar numa cobra para dizer que tem fé. Ele estava normalmente na sua atividade missionária, e aí, inadvertidamente, aquela cobra pegou na mão dele, sem ele querer. No caso desse aí, é um acidente, né? E aí, eu posso imaginar o seguinte: essa cobra que pegou aqui na mão de Paulo, pode ser qualquer outro perigo. Eu acho até muito interessante a semelhança da picada da cobra. Agora deixa eu falar picada, né? Com determinada realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Inocular veneno na sua corrente sanguínea. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, olha. Os nativos ficaram olhando, esperando que ele inchasse ou caísse morto a qualquer momento, mas não aconteceu nada. Ou seja, quando Jesus disse assim, estes sinais seguirão aqueles que crerem, pegarão em serpentes, é isso que ele estava querendo dizer, né? Que alguns perigos que nós nem vemos, nem percebemos, mas que nos acometem, ele vai neutralizar. É uma segurança. A outra coisa é o seguinte: essa serpente também pode ser interpretada como um ataque satânico contra a vida de Paulo. Saber que Paulo estava levando o evangelho para as nações. A ilha de Malta aqui representa o mundo. E aí, naturalmente, aonde o evangelho for pregado, Satanás levantará a oposição. Seja de que ordem for. Tem de várias ordens aqui que eu não sei se eu vou falar, mas ele vai se opor, ele vai se levantar para se opor. Só que o poder de Deus está com a igreja, pelo menos deveria estar, né? Pelo menos com o apóstolo Paulo estava. Acredito que está ainda, só basta a gente crer. E aí, na medida que Satanás tentou neutralizar o mensageiro do evangelho, que era Paulo, o intento de Satanás era matar o apóstolo Paulo ali através daquela cobra. Quantas vezes Satanás não tentou nos matar e Deus não deixou? Às vezes nós nem sabemos como Deus nos livrou da morte. Às vezes eu ando em locais assim, de mata,
e aí tem capim. Aí eu fico pensando assim, rapaz, eu vou pisar por dentro desse capim aí, mas eu não sei se tem alguma cobra enrodilhada lá embaixo para me pegar. Mas só Deus pode me livrar. Ou pode ser qualquer outro perigo. Então Satanás tentará sempre deter, impedir. É só você, onde o evangelho for pregado, Satanás vai atrás para tentar neutralizar, anular o benefício que o evangelho vai trazer. Mas aí eu digo, a fidelidade das promessas de Deus, né? Jesus disse, pegarão em serpentes. A outra coisa que eu percebo nesse episódio é o seguinte, olha, Deus, quando ele falou para os apóstolos lá em Marcos capítulo 16, ele falou assim, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Aí ele colocou assim, olha só, irmão, Marcos 16, é um sinal, o milagre aqui é um sinal da parte de Deus para credenciar o evangelho. Deus falou assim, eu vou colocar a minha assinatura no evangelho para que as pessoas saibam que esse evangelho é o meu evangelho, é o evangelho de Deus, é o evangelho de Cristo para salvar o ser humano. Assinatura. Então é um sinal no evangelho para que as pessoas saibam que esse evangelho é o meu evangelho. E eles tendo partido de Cristo para salvar o ser humano, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Que o Senhor é Jesus, né? Cooperando com eles o Senhor Jesus Cristo, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então Jesus queria que o apóstolo Paulo pregasse o evangelho na ilha de Malta, mas aqueles bárbaros não tinham nenhuma obrigação de acreditar nas meras palavras que Paulo falava. Aliás, quando eu li o texto aqui de Apocalipse, ele assim, o diabo que os enganava, hoje eu não acredito mais em nada, a não ser no que está na Bíblia. Por quê? Porque eu sei que o diabo encheu o mundo de mentira. Jesus disse assim, o diabo é mentiroso e pai da mentira, encheu o mundo de mentira. É claro que eu acredito num bocado de coisa, eu estou exagerando, hipérbole, né? Mas eu sei que o diabo encheu o mundo de mentira. E a coisa científica que eu posso provar que é pela Escritura. A Escritura é a revelação de Deus, exatamente para desmascarar a mentira do diabo. Ele engana todo mundo, o mundo todo. O ser humano não é páreo para ele. Mas a Escritura é a revelação de Deus para desmascarar a mentira do diabo. Então, essa cura milagrosa, aliás, não foi nem cura, né, porque eu creio que nem ficou doente, mas a neutralização do veneno da serpente na ilha de Malta foi um sinal da parte de Jesus para credenciar o evangelho diante daqueles nativos, daqueles bárbaros, porque Jesus queria salvá-los. E precisavam ver da parte dele algum sinal. E o sinal foi esse, que a víbora mordeu Paulo e ele não sofreu nada. E aí, irmãos, nessa sequência aqui, dentro do texto, eu quero levantar mais uma coisa. Estratégia de Satanás. Não adianta a gente, se deixar Satanás fora da equação, ninguém vai entender o evangelho, né? Ah, mas a pessoa está falando no diabo, em Satanás, é preciso falar, porque se não falar do inimigo, você jamais vai entender o evangelho. As coisas que acontecem no mundo só podem ser entendidas se levar Satanás em consideração. Aqui tem duas estratégias que o diabo usa para neutralizar o avanço do evangelho, que está aqui exatamente nesse texto. A primeira está aqui, deixa eu ver. Verso 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Olha, este homem é homicida.
Essa foi a primeira sentença que os bárbaros... Satanás naturalmente dominava aquela região, manipulava a mente daqueles bárbaros. Satanás manipula como que a mente dos seres humanos, né? Nações inteiras, humanidade inteira, não é páreo para ele. Só a Escritura e o Espírito Santo podem contrapor isso. Aí eles disseram, olha só, irmão, chegou àquela ilha o embaixador de Cristo, o apóstolo Paulo, trazendo o evangelho para a salvação deles. Mas diante do que eles viram, eles disseram, esse homem é homicida. Calúnia. Ou seja, uma das estratégias de Satanás é caluniar os servos de Deus. É um homicida. Ou então, vocês já pensaram a semelhança que tem com o Estado moderno? Sim. É um genocida? Aí não quer fazer determinadas comparações, mas é obrigado a fazer, que a gente não é cego, né? É um genocida. Paulo é um homicida. Porque mesmo escapando do mar, a justiça, é claro que ele quis dizer a justiça de Deus, não deixa viver, né? Ele é um homicida. Ou é um genocida, né? Mas quando eles viram que nada aconteceu com o apóstolo Paulo, ele estava bonzinho de saúde, eles disseram assim, é um Deus, olha só aí. Vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Essa é a segunda estratégia de Satanás. Quando ele não consegue colocar no servo de Deus a pecha de homicida ou genocida, ou seja lá o que for, ele vai para o outro extremo, aí diz assim, ele é um Deus. Um mito, será que ele é um mito? Um Deus? É o outro extremo, né? Quando não rebaixa o homem caluniando, ele exalta o homem, é a divinização da criatura, a adoração da criatura. Mas criatura é criatura, homem é homem, Deus é Deus. O homem não é Deus, como a nova era dizia, né? Então disseram que o apóstolo Paulo era um Deus. Aí você tem que ter cuidado para não cair nesses dois extremos, né? Mas Deus está querendo salvar aqueles bárbaros da ilha de Malta e enviou Paulo para lá e operou o milagre da cura, da neutralização do veneno da serpente. Deus é poderoso para neutralizar toda a estratégia de Satanás contra a nossa vida. Porque há perigo na ilha de Malta, né? E aqui havia esse perigo. Mas o outro perigo, irmãos, que havia na ilha de Malta era a doença. Olha só, avança aí no verso 8. Atos 28, 8. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Jesus disse, na grande comissão de Marcos, pegarão em serpentes, ele termina dizendo assim, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Foi outra promessa que ele fez. E aqui está dizendo que Paulo fez isso. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. A fidelidade da promessa de Deus, né? A promessa que Jesus fez para os seus seguidores. A doença desse homem, agora imagine uma ilha, aquela ilha, né? Febre e disenteria. A febre poderia ser malária. E a disenteria poderia ser o vibrião colérico, cólera. Essa doença da cólera, né? Eu já vi alguma coisa sobre isso. Mas é só uma ideia, pode ser outra coisa que tem os mesmos sintomas. Mas eu fiquei pensando, não tinha hospital na ilha? Será que na ilha tinha o curandeiro, o feiticeiro, medicina? Acho que não. Mas Jesus tinha dito, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E foi o que Paulo fez. E o homem foi curado. E aí termina dizendo assim, verso 9. Feito isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Terapia, sararam, curaram, foram curados. Terapia o homem. Ou seja, irmãos,
a ilha, eu entendo aqui que essa ilha de Malta é como se fosse um microcosmo do mundo. O mundo em miniatura, uma miniatura do mundo. Os perigos que tinham lá, tem aqui. Jesus disse, né? Porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E o apóstolo Paulo aqui, ele comprovou a fidelidade da promessa de Deus. Aí diz aqui, verso 10: os quais nos distinguiram também com muitas honras, assim quando embarcamos, nos proveram das coisas necessárias. Agora o apóstolo Paulo, como servo de Deus, estava naquele navio. Eu acho que ele pegou algum outro navio, porque o dele naufragou, né? Mas, em gratidão, a Bíblia não diz, mas eu acho que fica subentendido, que Paulo deixou uma igreja naquela ilha. E aí, o coração do homem transformado, né? Aqueles bárbaros já tinham uma certa humanidade neles. E agora, com o evangelho chegando ali, eles ficaram tão agradecidos que eles providenciaram tudo que era necessário para o apóstolo Paulo e seus companheiros reencetar a viagem a partir da ilha de Malta para Roma. A provisão, Deus da provisão, né? Deus sabe o que nós necessitamos e Ele está disposto a suprir cada uma das nossas necessidades. Então somente precisamos estar comprometidos com o evangelho do reino de Deus. O evangelho é o evangelho do reino de Deus. Chegou à ilha de Malta, depois da ilha de Malta chegou a Roma. É uma outra história, como o evangelho chegou a Roma, mas chegou também ao Calafate, Rio Branco, ao Acre, ao Brasil. Alguém trouxe, e naturalmente os que trouxeram comprovaram a fidelidade das promessas de Deus, de garantir a provisão e a proteção dos seus discípulos. Então, irmão, será que tem alguém aqui que está precisando de ser livrado de algum perigo? Ou até mesmo já a cobra venenosa já inoculou veneno no seu corpo? Ou mesmo tem alguma doença, febre, disenteria? Naquele tempo foi essa a doença, 2000 anos. Eu creio que o mesmo Deus que credenciou, legitimou a sua palavra com os sinais, Jesus, né? É o mesmo que está, hoje ele quer fazer a mesma coisa, porque a palavra é dele, né? Ele tem todo o interesse em credenciar a palavra. Então, se alguém está precisando de alguma ajuda, fique em pé, que nós iremos orar.